Boa tarde a todos. Hoje é dia 67 do meu treino de oratória. E bom, falta apenas hoje e mais 23 dias para eu acabar os 90 dias. Oh my God! Agora são 15 horas e 41 minutos no horário de Brasília, dia 8/8/2026. E o conteúdo que eu quero falar hoje é: você não precisa ser rápido, apenas precisa não parar. Vamos lá. Imagina duas pessoas que começam algo no mesmo dia. Um corre rápido no início e para no meio. Corre rápido no início e para no meio. Aí depois ele corre muito rápido e depois para. Corre muito rápido e depois para. Bom. E aí outra começa a caminhar devagarinho. Sabe? Ela não para. Ela só tá devagar, mas ela não para. Então, no fim, quem chegou mais longe não foi quem foi mais rápido, foi quem não parou. Para pra pensar nisso. Uma pessoa correndo, aí ela para. A outra vem vindo devagar. Ela passa essa pessoa. A outra pessoa que tá vindo, começa a correr de novo, passa ela de novo facilmente. Para. A outra vem devagarinho, passa ela. Então, velocidade sem constância não leva a lugar algum. Constância sem pressa leva a qualquer lugar. Então, você não precisa ser rápido. Você apenas precisa não parar. Basicamente isso. Então, se você está começando algo, se você está fazendo algo, se você vai fazer algo, algum projeto, alguma coisa, tenha em mente de que você não precisa ser uma pessoa rápida. Eu preciso ter sucesso rápido. Sucesso não vem rápido. Na verdade, ele vem rápido. Vem muito rápido. A maioria das vezes, hoje em dia, tem essa possibilidade de você conquistar as coisas muito cedo. Porém, sucesso não é tão rápido quanto você imagina. Ao ponto de você começar hoje e daqui a 2 semanas você está, sabe? Você não vai estar tão longe assim. Você vai estar aí indo naquela direção. Porém, comparado ao que era antes, claramente está muito, eu diria menos complexo. Ou mais fácil, como vocês preferirem. Então, uma pessoa, em média, um milionário, em média, ele tem 50 a 57 anos. Hoje em dia, tá na moda as pessoas olharem para pessoas que são jovens e, putz, por que essa pessoa ainda não é milionária? Putz, tá nos 25, por que essa pessoa não está milionária ainda? Sabe? Tem muito isso em mente. Em média, um milionário tem de 50 a 57 anos. A pessoa tá nos 25. Ela tá na metade. Claro que tem alguns que falam, não, mas não quero ser acima. Tudo bem. Aí você pode trabalhar, manter uma intensidade alta, desde que você não pare. Porque você não precisa ser rápido. Ser rápido, às vezes, é ir devagar. Sabe? Aí você ir na calma, apreciando a vista, sabe? Do horizonte. Então, você está mais preocupado em ser rápido ou em simplesmente não parar? Melhor, você está preocupado em ser rápido demais ou você está preocupado em chegar lá? Porque ser rápido demais às vezes te deixa frustrado. Não estou falando sobre você querer as coisas cedo demais. Acho que... Bom, eu tenho 19 anos. Eu quero muito resolver a vida antes dos 30. E resolver a vida não significa, eu vou chegar nos 30 e vou parar de trabalhar. Mas que até os 30 eu não tenha que ter a preocupação de, sabe? Bom, se eu tiver uma família, quando eu tiver uma família, de eu ter que me preocupar. Cara, eu tenho que trabalhar para pagar isso com coisas básicas, sabe? Com bens materiais. Mas de que eu digo decidir a vida no sentido de que eu não tenha que, sabe? Nossa, eu vou trabalhar X meses, X anos para me comprar tal coisa, tal bem, sabe? É mais ou menos isso. Claro que quando você vai subindo, a sua régua também vai subindo. Porém, o decidir a vida para mim tá em basicamente você chegar
sei lá, aos domingos, sabe, você trabalhar a semana toda e chegar nos domingos você não ter incomodação, encheção de saco. Isso pra mim seria o resolver a vida, sabe? Estar com a família, com os filhos, com a amada, enfim. Então, isso pra mim é resolver a vida. Eu quero fazer isso antes dos 30, mas quem garante isso? Bom, então eu vou fazer 20 anos no mês que vem. Eu vou ter um mês, eu vou ter 10 anos e uns 25 dias pra mim fazer isso. É um tempo que parece que é tão longe, mas ao mesmo tempo é tão perto, sabe? É tão longe, mas é tão perto também. Porque se você olhar bem, cara, um dia passa, 2 dias passa, esses 10 anos vão passar do mesmo jeito. Então, o que eu posso fazer hoje que eu vou ser muito bom não daqui a um mês, mas daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3, 4, 5 anos? O que eu posso fazer o que eu posso aprender que vai fazer com que eu gere valor para o mercado daqui a um ano, daqui a 2 anos? Sabe, que isso me remunere muito bem, ao ponto de eu não ter que me preocupar na minha forma financeira, né? Porque, bom, acontece muito de você olhar muito. Hoje em dia as pessoas atribuem muito sucesso a dinheiro. Não diria que sucesso que ter dinheiro é ter sucesso. Claro, a falta dele influencia muito na sua vida. Mas eu digo que a maioria das coisas que você tem em excesso, sabe, é apenas excesso. Então, por isso que às vezes você tem que definir o que é esses resolver a sua vida. Porque vai ter vezes que, tá, tudo bem, o que você quer? Você quer X valor de patrimônio daqui a X anos? E quando você chegar lá, então você vai aumentar esse valor e vai seguindo e seguindo, sabe? Ao menos eu não vejo isso como um verdadeiro sucesso, mas como uma meta prolongada de dinheiro no qual eu nunca vou ficar conformado. Não que digo que depois que eu bater X valor eu vou ser um homem que fica estagnado, mas que digo de forma que, bom, o sucesso não seja atribuído ao dinheiro. E como eu digo claramente, a falta dele te traz, influencia muito na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu relacionamento com a maioria das pessoas, com a falta dele. Mas que, como eu digo, tudo em excesso acaba sendo excesso, sabe? É um ponto onde você não tem que se preocupar. Então, a partir desse ponto onde você não tem que se preocupar, você começa a olhar para outros horizontes, para o conhecimentos gerais. E aí aquilo que eu falei no vídeo, eu não me recordo se foi no 57 ou 58, sobre a pessoa conseguir distinguir, sabe? A pessoa conseguir ter esses conhecimentos gerais, de você poder olhar para as coisas e ver sentido nas coisas. Como a história daquele Burj Khalifa. Você sabe, chegar lá em frente àquele prédio, uma puta cidade bonita. E caramba, como que subiram toda essa estrutura, sabe? Imagina um trabalho, você começa a ver, analisar como que eles fizeram, entende? Bom, então chega um ponto onde você vai começar a ver sentido nessas coisas, ao menos a minha visão de 19 anos, daquilo que eu acredito. Então, dinheiro, bens materiais, isso é consequência. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero falar no vídeo de hoje é sobre você não parar. Porque você não parar faz com que você chegue muito mais rápido do que pessoas que são muito intensas e depois ficam estagnadas, sabe? Que, bom, ela começa algo de forma intensa, quando tem um resultadozinho ela fica estagnada. Aí quando ela vai perdendo e ela começa a intensidade, e quando ela ganha um resultado ela fica estagnada. É basicamente isso. Então, a cultura do sucesso rápido faz muita gente achar que quem demora está fazendo errado. Sendo que não é verdade. Tem pessoas que trabalham, tá tudo bem, tem pessoas que trabalham 2 anos e tem, sei lá, o primeiro milhão. 1 ano e tem o primeiro milhão. Caramba, 1 ano. E tem o primeiro milhão de lucro líquido, assim, de patrimônio pessoal. E tem pessoas que levam 15, 20 anos para ter esse primeiro milhão, sabe? Isso não faz com que uma pessoa seja melhor e nem a outra pior. Mas
que apenas uma conseguiu ter um resultado de forma mais longeva, uma forma que foi um pouco mais, que levou mais tempo, que ela teve que passar mais tempo no caminho das pedras do que a outra, que aprendeu de forma. Talvez tenha outros tipos de aprendizados que essa pessoa que bateu, sei lá, o primeiro milhão em 2 anos, 1 ano, não tenha tido ainda, entende? Então, é basicamente isso. Então, isso acaba criando essa pressa artificial, a pressa, e pressa cansa, gera expectativa irreal, sabe? Começa a gerar essa expectativa irreal. E quando o resultado não vem no ritmo esperado, a pessoa acaba desistindo. Então, quando você fica nessa sua ansiedade de, cara, eu quero muito sucesso, sucesso rápido, eu quero bater meu primeiro milhão antes de X anos, bom, até tal idade, tudo bem, você pode ter essas metas, sabe? Você tem que ter metas, mas eu digo, não se apresse tanto para isso, sabe? Não queira viver a casa de número 100, o seu degrau de número 100. Vai aproveitando, velho. Vai aproveitando o degrau de número 1, o de número 2, o de número 3, sabe? E aí você vai passando de degrau em degrau e vai aproveitando tudo isso. Porque vai chegar um ponto onde você vai chegar lá. Mas e se olhar para trás, tá? O que você construiu? E eu não digo construir de, sabe, de patrimônio, mas o que você construiu de pessoa, da pessoa que você se tornou? Eu acho que tem um palestrante chamado Brian Tracy. E ele fala, fazer o primeiro milhão leva muito mais tempo do que fazer o segundo milhão. O primeiro milhão leva um tempo. O segundo milhão é inevitável. Ué, mas por que ele fala isso? Porque o primeiro milhão, ele tem muito mais a ver com a pessoa que você se torna. Não é o que você tem que fazer para ter 1 milhão. Que tipo de pessoa você tem que ser para ter, para fazer, para se comportar. Que tipo de pessoa se comporta, sabe? Quais são as atitudes, os comportamentos que você tem que ter para fazer esse primeiro milhão? E o segundo acaba sendo inevitável. Tanto pessoas que fazem 1 milhão acaba fazendo 2, 3, 4, 5 de forma muito mais rápida. Pessoas que fazem 100 mil acabam fazendo 200, 300, 400, 500 mil de forma muito mais rápida. Certo? Então, quando você mantém intensidade demais nisso, você tem essa expectativa irreal, no qual talvez não atenda às suas expectativas, porque cada um tem a sua forma de lidar com os problemas. E você vai aprender, mesmo que você se ache bom o suficiente, eu sou capacitado, eu sou muito bom em fazer isso, sabe? Você talvez não seja tão bom, talvez seja muito ego, muito orgulho, mas é sempre bom você manter esse pé no chão de, mesmo que você seja bom, não precisa se autoelogiar, sabe? E mesmo que você não seja tão bom, também não precisa se autocrucificar, falar, eu sou, e começar a jogar palavras negativas contra si mesmo. Mas entender que você está em uma fase da vida de aprendizados, principalmente se você é novo, assim como eu. Então, claro, tem coisas que a gente, como eu falei em alguns vídeos, eu acho que eu já falei uns 3, 4 vídeos nessa saga tem coisas, sabe, vai ter lugares que você vai entrar, vai ter lugares que não vai ter nada a ver com nada, sei lá, uma biblioteca, umas coisas nada a ver, uma sorveteria em uma cidade, em tal lugar onde você nunca foi, e você vai olhar para aquilo e putz, como que eu não pensei nisso, sabe? Como que eu não pensei nessa coisa? Tira um insight ali pra vida e você leva aquilo pra vida inteira. Então, a vida é dessas, sabe? Entende? Você vai aprender coisas com umas coisas que realmente tem a ver com aquilo e vai aprender coisas, vai tirar coisas boas de coisas que não tem nada a ver com nada em relação à sua vida, à sua carreira profissional, sabe? Sei lá, a forma que uma pessoa fala com a outra, você, opa, como que eu não pensei nisso, entende? Então, a pressa não te leva mais rápido, só te cansa mais cedo, porque se você tem pressa para ter sucesso, você tende a ser um frustrado.
isso, você ter essa pressa de que, cara, eu tenho que resolver antes, e você colocar uma meta super agressiva, assim, de, bom, talvez a minha meta seja muito agressiva em 10 anos, eu ter que, sabe, se tornar uma pessoa muito bem-sucedida financeiramente, psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, enfim, que seja. Isso vai depender do tamanho da intensidade que eu coloco. Mas talvez para você seja outro tipo de objetivo, sabe? Você tem um objetivo onde você olha, tá, o que você precisa fazer hoje para bater o seu primeiro milhão nos próximos 6 meses? Tá, você tem que ter, sei lá, uma habilidade de comunicativa, um produto vencedor que você consiga vender em grande escala. Você olha assim, será que eu tenho toda essa estrutura, sabe? Ou será que eu apenas estou vendo pessoas demais, falando demais? Talvez aquelas pessoas nem vivam aquilo que elas falam, entende? Mas entender que você vai conseguir chegar lá naquele resultado, porém não naquele tempo. Mas que você não precisa se apressar tanto para chegar naquele objetivo. Tipo, tá, vamos supor, eu quero ter 1 milhão de patrimônio e vai me render, tipo, 8.000 reais por mês. Tá, se eu pensar em ter, tipo, se eu quero ter 10 milhões de patrimônio em 5 anos. Tá, é uma meta plausível. Desde que você consiga manter, assim, de forma alinhada tudo, sabe? E aí, quando chegar no final dos 5 anos, você pode ter, bom, 9 milhões, 8 milhões, ou nada. Ou você pode ter 50, 100 milhões, sabe? Vai depender de como você se comporta. Como diz Brian Tracy, é muito mais sobre quem você se torna do que sobre o que você faz. Enfim, é muito mais a forma que você faz, a forma que você se comunica, a forma que você se comporta, os lugares, o ambiente, as pessoas. É tudo isso em geral. Então tudo conta. Tudo conta. Se você faz algo bom, algo produtivo, conta. Se você não faz algo negativo, algo tão bom, algo que você deixa para depois, para depois, para depois, bom, talvez você ache que não conta, mas na verdade conta também. Só que de forma negativa na sua vida. Entende? Então, tudo que você fizer conta. Então pensa nisso. Então, constância composta vence velocidade interrompida quase sempre, porque resultado vem de acumulação ao longo do tempo, não de intensidade num único momento. É melhor você ler 10 páginas todo dia durante 30 dias do que você ler 100 páginas hoje e 100 páginas daqui a 30 dias, ou daqui a 15 e depois ler mais 100 páginas depois de 15 de novo, sabe? Porque você vai construindo esse hábito, essa ação, o que vem depois de hábito? Bom, essa disciplina, essa consistência de sabe fazer aquilo, e aquilo vai refletir em toda a sua vida. Então, você começar devagar, sabe? E você indo devagar, ao invés de ir rápido demais, você vai criando esse tipo de caráter em você, sabe? De manter a disciplina, a constância. E aí, como eu digo, você vai aprendendo a apreciar todo o horizonte. E você vai começar a ver sentido nas coisas, entende? Então, pensem em ir, sabe? Em não parar. Não pense em ser rápido demais, tá? Porque quem vai devagar e não para sempre passa tá. Quem vai devagar e não para sempre vai passar quem vai rápido e desiste no meio. Então, alguém que começa uma rotina de exercício com intensidade extrema se machuca ou se esgota e para em 2 semanas. Bom, eu me machuquei, acabei lesionando um pouco nas minhas costas, fazendo um treino de exercício físico um pouco mais do que eu talvez teria a capacidade. Bom, fiquei 1 semana parado. Então agora eu estou voltando. Na verdade eu fiquei 2 semanas parado porque eu zoei muito. Então agora eu estou voltando. Não vou chegar lá e, sabe, sair, querer estrondar tudo. Mas que eu tenho que respeitar esse processo.
sabe? Voltar até chegar em um ponto onde eu talvez se questione se eu deveria fazer ou não aquele tipo de exercício acima do limite, certo? Então, o mesmo vale para a construção de conteúdo ou de negócios. É melhor eu gravar um vídeo todo dia durante 90 dias do que eu gravar 5 vídeos a cada 30 dias, sabe? Então é basicamente isso. Isso funciona nos negócios, na vida, em tudo. Não precisa ser rápido, você precisa não parar. Então, você está gastando energia tentando ser rápido quando deveria estar protegendo sua capacidade de continuar. Porque ninguém pergunta quanto tempo você demorou, pergunta se você chegou. No final, ninguém vai perguntar quanto tempo levou para você fazer isso. Vai perguntar, você conseguiu chegar? Isso é o que vão te perguntar. O tempo que você levou é irrelevante. Eles nunca vão perguntar disso um dia. Então, o ritmo que você está tentando manter hoje é sustentável pelos próximos anos ou pelos próximos dias? Pensa nisso, certo? Então, troca essa pergunta. O quão rápido eu chego lá? Eu consigo continuar isso pelos próximos anos no ritmo que eu estou indo agora? Então, ajuste o seu ritmo para ajuste o seu ritmo para algo que você consiga sustentar de verdade, mesmo que pareça mais lento do que o desejado. Você não precisa ser mais rápido, precisa não parar, porque quem não para sempre chega. O que você faria diferente hoje se soubesse que a constância importa mais do que velocidade? O que você faria se soubesse que você ser constante em algo é mais importante do que você querer ser intenso, velocista demais em algo? O que você faria? Certo? Bom, é basicamente isso o conteúdo de hoje. Ser rápido, às vezes, é ir devagar. E devagar também não estou falando sobre ser uma tartaruga. Falta de foco. Eu não vou fazer isso. Tá tudo bem. Não, mas é você fazer isso, fazer o que tem que fazer. Só que você entender que tudo é processo. E que talvez o seu não seja tão rápido quanto o do amiguinho do lado, tão lento quanto o amiguinho do outro lado. Mas que cada um vive a sua caminhada. Certo? Bom, agora são 14 horas e 3 minutos. Não, 16 horas e 3 minutos no horário de Brasília. 16 horas e 4 minutos no horário de Brasília. Eu me chamo Vinícius Santos e hoje foi mais um dia do meu treino de oratória. Dia 8/8 de 2026. É isso aí, pessoal. Agora, hoje é sábado. Eu espero que as pessoas tenham compreendido a mensagem que eu quis passar hoje. Tenham uma ótima tarde e até amanhã. Te vejo no dia de amanhã, dia 68. Ok? Tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau.